Espaço aberto para a cultura. Eles não usam black tie. Um dos textos mais importantes da dramaturgia nacional fará 2 apresentações no mês de maio no Memorial da América Latina. Nós vamos conversar hoje aqui com o Dan Rossetto, que é diretor desta montagem. Dan, muito obrigada pela sua visita. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Bom, Eles não usam black tie, um texto de 1958 do Guarnieri. Pois é, um clássico. Um clássico. Do Teatro Nacional e uma responsabilidade muito grande. Isso que eu ia te perguntar, quer dizer, muita coragem para remontar. Você sabe que quando eu nunca pensei, no momento em que eu decidi trabalhar com black tie, trabalhar desde a pesquisa, a adaptação, eu tirei isso da minha cabeça, esse fantasma, porque senão eu não ia conseguir dar andamento ao projeto. Então eu esqueci que eu estava trabalhando com o clássico, mexendo num vespeiro muito perigoso, e eu decidi me entregar de corpo e alma, me dedicar totalmente ao projeto. Acho que por isso até que deu certo. Porque, primeiro, que muita gente me perguntava, por que você vai remontar o black tie? Quais os motivos? Qual é o seu fundamento, né, emocional, ideológico, político, até mesmo artístico? Qual o mote para se montar o black tie? E a segunda coisa é você é muito jovem. Né? Você não deve nem ter visto o filme, nem ter tido referência da montagem. Você viu o filme? Eu vi o filme. Se bem que o filme é muito diferente, eles tocaram em assuntos que a peça não pode ir, o filme é mais corajoso em alguns... politicamente o filme se coloca de uma outra forma, também o filme foi feito, filmado na época pré-diretas já, então tinha um momento político muito forte para o filme, assim como o espetáculo, para o filme ter sido feito. Então eu fui pesquisar com muita calma e falei, bom, eu vou me entregar de coração, emocionalmente e fazer o melhor que eu posso pelo espetáculo, sem me preocupar com fatores externos. E foi isso que me motivou. Vamos contar um pouquinho para o internauta da Jovem Pan Online que não conhece a história do espetáculo, em que momento ele foi criado, foi produzido, foi colocado em cena. Teatro de Arena na época. E foi na época do Teatro de Arena, contam, assim, a gente tem um monte de lenda, um monte de história que eu adoro, essas histórias de bastidores, as histórias não oficiais são as mais interessantes, até para poder ilustrar o Teatro Nacional. Dizem que na época o Arena estava numa pindaíba, quase falindo, e eles escreviam textos do dia para a noite. O Guarnieri escreveu em 3 noites o black tie. Foi muito rápido o processo de parto do espetáculo. E aí eles viviam encomendando projetos um para o outro, e aí o Guarnieri apresentou o texto do black tie, que nem se chamavam Eles Não Usam Black Tie, se chamava O Cruzeiro lá do Alto, que era tinha um outro título. E aí ele apresentou para o Arena, enfim, para o Zé Renato, para todo o elenco, e eles decidiram montar o black tie, além de ter sido um clássico do teatro, porque colocou o povo no palco. Antigamente só se montavam os clássicos, as comédias, os vaudevilles, enfim, as coisas do TBC. Então a Arena veio um pouco nessa contestação de mostrar a nossa realidade. E o black tie veio nessa época. Além de fazer um sucesso tremendo de público e crítica, colocou o povo no palco, né, que os brasileiros puderam se ver retratados numa obra incrível, linda, poética, romântica, e além disso revitalizou, enfim, fez o Arena sair do buraco, literalmente, para poder ser um sucesso, ainda ter um fôlego maior. E o elenco era brilhante. O elenco era, imagina, isso sim me meteu medo, porque era Lélia Abramo, tinha o próprio Guarnieri, era a Miriam Meller, que foi prestigiar o black tie quando a gente entrou em cartaz há 2 anos atrás. Mesmo? Então era um elenco que só o elenco era uma coisa monstruosa, assim, foram monstros sagrados do teatro. E esse seu processo, esse seu namoro com black tie vem de agora? É antigo, tem uns 10, 12 anos em que eu li a obra, porque me foi indicada em escola, em faculdade, eu li e eu me apaixonei. É engraçado, mas eu gosto muito, se você pegar um pouco o meu currículo, até como ator a gente escolhe menos as coisas que a gente faz. Né, a gente vai muito pela amizade ou pelo momento de vida, mas como diretor a gente consegue planejar um pouco o trabalho e a gente consegue escolher melhor o que a gente quer contar. E eu sempre me interessei muito pelo nosso teatro, por teatro nacional, pelas coisas que a gente produz. Eu sempre tive é afetivo mesmo, as minhas escolhas irem sempre para textos nacionais, de dramaturgos nacionais. Eu tenho uma identificação muito forte. Mesmo que já foi mexido ou montado, eu me sinto responsável para que a minha geração tenha contato com esses textos, com esses espetáculos, que não são tão multimídias ou não são tão alternativos, e que é o bom e velho teatrão. E aí eu comecei a paquerar o black tie, e lia, relia, até que um dia eu falei, bom,
eu acho que para eu montar o Black Tie eu preciso colocar minha visão. O que eu quero contar do espetáculo? E eu fui fazer uma adaptação do texto. Eu não tirei absolutamente nada da história, não inverti cena, não mexi na cronologia dos fatos. Eu fiz uma adaptação tirando levemente um pouco o contexto político do espetáculo e deixando ele mais embasado nas relações pessoais, nas relações humanas, naqueles personagens, como eles convivem entre si. Deixei todo o pano de fundo da greve que o espetáculo tem, enfim. Mas eu quis focar mesmo nessas relações, porque eu acho que se perdeu muito, né? O idealismo político se perdeu e também o fato das relações hoje estarem muito tecnológicas, a gente se fala por telefone, e, enfim, a gente se vê em câmera de computador. Eu achei que precisava daquele bom e velho espetáculo em que as pessoas sentassem, olhassem no olho e conversassem sobre o que elas sentem. E o Black Tie é o tempo inteiro assim. As personagens são muito humanas. E eu resolvi fazer uma adaptação. Fiz a adaptação, levei uns 5 meses trabalhando na adaptação. Quando eu terminei, eu entrei em contato com a família do Guarnieri através do SBAT para pedir liberação de texto. Aí eu cheguei até o Flávio Guarnieri, que é um dos herdeiros e filho, que até acabou fazendo o espetáculo depois, entrou para a minha família, um amigo querido. Eu comentei com ele, eu falei, olha Flávio, eu fiz uma adaptação do Black Tie. Ele ficou mudo no telefone, até então eu não conhecia o Flávio pessoalmente, ele ficou mudo. Ele falou, olha, ele foi muito educado, mas você sabe que você está mexendo no maior e no bem mais precioso que o meu pai deixou. Eu falei, eu sei, e eu tenho total confiança que eu não desrespeitei a obra do seu pai, eu fiz com o maior amor do mundo e eu queria propor uma leitura para que vocês da família pudessem conhecer o texto. Eu não vou mandar, porque a leitura que a gente tem de e-mail é sempre tão fria, né? A gente lê em qualquer lugar, enfim, eu acho que o texto fala de relação, fala de encontro, fala de desencontro, eu prefiro que a gente se encontre. Eu organizo uma leitura, convido alguns amigos atores e você tem contato com a obra, né? E você me disse sim ou se não. E ele foi na leitura que eu marquei, gentilmente, até leu um dos personagens, e num determinado momento, no meio da leitura, ele baixou a cabeça, começou a se emocionar e falou, gente, para mim não dá. Deixou o texto do lado e saiu. Eu fiquei sentado, assim, do jeito inglês de ser, bem inglês, paradinho, eu disse, bom, eu falei pro produtor na época. O que significava isso? Ele gostou, ele não gostou, eu não vou sair daqui, você vai ver o que aconteceu, depois você me conta. E ele, na verdade, tinha ficado muito emocionado com a adaptação, com a homenagem. Ele falou, tem frases aqui que foram adaptadas que parece que foi meu pai que escreveu. Ele falou, que pena que meu pai não teve tempo de te conhecer em vida. Então, a partir daquilo, eu me senti super lisonjeado e tranquilo para poder tocar o projeto. Então, meu interesse no Black Tie, ele começou lá atrás e ele foi vindo de uma forma muito tranquila, mas muito amorosa, assim. Eu me envolvi com o espetáculo e com a história de uma forma muito intensa. Nós estamos falando hoje sobre Eles Não Usam Black Tie, espetáculo que fará 2 apresentações no Memorial da América Latina em maio, com o Dan Rossetto, que é diretor desta montagem. Daqui a pouco tem mais um bloco para você. Até já.